Ao longo dos séculos, a Igreja Católica foi palco de momentos que abalaram o mundo. Guerras, cismas, mudanças profundas na doutrina, aparições celestiais e, mais recentemente, a escolha do novo Papa Leão XIV. Mas o que muitos não sabem é que boa parte desses eventos já haviam sido anunciados com antecedência por meio de mensagens proféticas, visões e aparições que passaram despercebidas ou foram silenciadas. Este vídeo revela as mensagens que, mesmo ignoradas por muitos, acertaram em cheio ao prever transformações históricas no seio da Igreja. Em 1846, nas montanhas de La Salette, na França, 2 jovens pastores disseram ter visto uma mulher vestida de luz, chorando. Ela se apresentou como a Virgem Maria e entregou mensagens fortes e misteriosas. Entre os avisos, falou da corrupção dentro da própria Igreja, da vinda de tempos difíceis e da necessidade de conversão. À época, essas mensagens causaram polêmica e foram abafadas, mas ao olharmos para os acontecimentos dos séculos seguintes, é impossível não perceber como suas palavras ecoaram na realidade. Décadas depois, em Fátima, Portugal, 3 crianças também receberam mensagens que mudariam para sempre a história da fé católica. Em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, elas afirmaram ver a Virgem Maria, que fez revelações divididas em 3 partes. O terceiro segredo de Fátima, mantido em segredo por décadas pelo Vaticano, só foi revelado oficialmente no ano 2000. Mas muitos estudiosos e fiéis acreditam que a versão divulgada não foi completa, e que há ainda um conteúdo oculto envolvendo crises internas da Igreja e até mesmo perseguições ao clero. Essas profecias de Fátima pareciam indicar não apenas conflitos políticos, mas uma luta espiritual dentro da própria Igreja. E nos dias de hoje, com mudanças profundas nas posições papais e debates acalorados entre os mais conservadores e os mais progressistas, as mensagens parecem ainda mais atuais. Papa Francisco, por exemplo, durante seu pontificado, foi frequentemente apontado por fiéis como alguém que poderia estar relacionado com previsões antigas, não por suas ações em si, mas pelo tempo em que viveu, um tempo de divisão, escândalos e reformas. E agora, com a recente eleição do Papa Leão XIV, muitas perguntas ressurgem. Por que ele escolheu esse nome? Qual sua ligação com as profecias antigas? Alguns especialistas apontam que Leão é o nome de papas históricos que lutaram contra heresias e defenderam a tradição. Será que essa escolha foi simbólica, indicando um retorno às raízes? Ou um posicionamento firme diante das crises morais da atualidade? No passado, o Papa Leão XIII já havia consagrado o século XX ao Sagrado Coração de Jesus após ter uma visão aterradora de Satanás desafiando a Igreja. A oração a São Miguel Arcanjo, que muitos rezam até hoje, surgiu desse episódio. Leão XIV, ao escolher um nome semelhante, pode estar também fazendo referência à necessidade de combate espiritual nos tempos modernos. E essa hipótese ganha ainda mais força quando observamos os primeiros discursos do novo Papa, onde ele menciona com frequência o papel do mal no mundo atual e a urgência de reconduzir a fé católica a uma espiritualidade mais profunda. Além das mensagens conhecidas, há também aquelas menos divulgadas, como as profecias de São Malaquias, que listou uma sequência de papas até o fim dos tempos. Segundo essa profecia, estaríamos nos aproximando do último pontífice, o chamado Pedro Romano. Francisco foi associado a essa profecia por muitos estudiosos, mas agora, com Leão XIV no trono de Pedro, o debate se acirra. Será ele o último? Teria o nome escolhido sido um sinal, ou uma tentativa de interromper o cumprimento profético? As coincidências se acumulam. Em Medjugorje, na Bósnia, visões marianas ainda estão em andamento desde os anos 1980. Os videntes relatam receber mensagens quase diariamente, e muitas falam da purificação da Igreja, de um tempo em que a verdade será revelada e em que muitos líderes religiosos cairão por orgulho e corrupção. Essas mensagens nunca foram oficialmente condenadas, mas também não foram plenamente aceitas pelo Vaticano, o que não impediu que milhões de fiéis acreditassem nelas e seguissem os avisos com fervor. Neste momento, é importante fazer uma pausa e refletir. Se tantas mensagens vindas de lugares diferentes, com décadas ou até séculos de distância entre elas, convergem em avisos semelhantes sobre um tempo de crise espiritual, de queda e de reconstrução dentro da Igreja, será que estamos vivendo esse tempo agora? Queremos saber sua opinião. Você acredita que essas profecias estão se cumprindo? Comente aqui embaixo o que você acha sobre os últimos acontecimentos no Vaticano, sobre o novo Papa e o rumo que a Igreja está tomando. A sua voz é importante e ajuda a construirmos juntos um espaço de fé, discernimento e oração. Se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui falamos das mensagens mais impactantes da fé, das revelações esquecidas e de tudo aquilo que pode nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos.
Vamos espalhar a verdade e fortalecer a fé católica. As mensagens proféticas que falam do futuro da Igreja não são exclusivas das aparições mais famosas. Muitos santos, místicos e até papas do passado deixaram escritos e revelações impressionantes que parecem ter sido escritas para os nossos dias. O segundo bloco deste vídeo mergulha ainda mais fundo nessas mensagens esquecidas, ou talvez ocultadas, que se conectam diretamente com os desafios enfrentados pela Igreja hoje, especialmente com a chegada de Leão XIV ao trono de Pedro. Um exemplo marcante vem de São João Bosco, o patrono da juventude e fundador dos salesianos. Em seus sonhos proféticos, que ele mesmo chamava de visões, Dom Bosco falava de tempestades que se abateriam sobre a barca de Pedro, representando a Igreja. Numa das visões mais conhecidas, ele descreve a Igreja sendo atacada por todos os lados, quase à deriva no mar, até que encontra segurança entre duas colunas, uma com a Eucaristia e outra com Nossa Senhora Auxiliadora. O que mais impressiona é que, em sua visão, o Papa que conduz a barca é morto, e um novo Papa assume, guiando a Igreja até o porto seguro. Muitos veem essa visão como uma representação simbólica do que ocorreu recentemente com a morte de Francisco e a ascensão de Leão XIV. A escolha do nome Leão pode também estar ligada a outra figura marcante, Santo Agostinho. Esse doutor da Igreja escreveu sobre os tempos finais, o papel da Igreja na história e a luta constante entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Leão XIV, que já demonstrou admiração pelas obras de Agostinho em seus escritos anteriores como cardeal, pode estar se posicionando como um líder preparado para guiar a Igreja em um tempo de grande combate espiritual. Ele mesmo declarou, em um de seus primeiros pronunciamentos, que a missão da Igreja agora é levantar os olhos para o alto e não se contaminar com os valores deste mundo. Mas por que tudo isso parece tão urgente agora? Recentemente, o novo Papa fez um discurso que chocou a muitos ao defender de maneira firme a união sacramental tradicional entre homem e mulher, afirmando que o matrimônio como sacramento não pode ser reinventado pela cultura ou pelas pressões do tempo. Embora essa posição esteja em sintonia com a doutrina histórica da Igreja, causou reações fortes tanto dentro quanto fora do clero, especialmente após anos de debates e abertura a diálogos com outras realidades familiares. Para alguns, foi um gesto de coragem e retorno às raízes. Para outros, um retrocesso. Mas uma coisa é certa. Foi um sinal de que Leão XIV não pretende seguir o mesmo caminho de ambiguidade em questões morais e doutrinárias. E mais uma vez, as profecias parecem fazer sentido. A irmã Helena Aiello, uma mística italiana do século XX, teve revelações que indicavam um tempo em que muitos dentro da Igreja seriam seduzidos por falsas doutrinas, e que o Papa teria de se levantar como um pastor firme, mesmo que isso significasse ser odiado ou incompreendido. Ela falava de um tempo de escuridão onde os fiéis seriam como pequenas luzes num mundo tomado pela confusão espiritual. Será esse o tempo que vivemos agora? Em tempos como o nosso, a fé se torna uma fortaleza que precisa ser defendida com coragem. E muitos acreditam que a chegada de Leão XIV pode representar justamente essa resistência final antes de uma grande purificação. A simbologia do leão, afinal, sempre foi ligada à coragem, à força e à defesa da verdade. Enquanto isso, fiéis de todas as partes do mundo reagem. Nas redes sociais, muitos católicos começaram a compartilhar trechos das profecias antigas, destacando passagens que mencionam a chegada de um líder forte no tempo do caos. A devoção a São Miguel Arcanjo também tem crescido, especialmente após o novo Papa recomendar a oração a São Miguel como parte do combate espiritual pessoal diário. Neste ponto do vídeo, é importante te convidar a interagir conosco. Você acha que Leão XIV está seguindo o caminho das profecias ou está apenas tentando resgatar o que foi perdido ao longo dos anos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião e conversar com você nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora. Aqui falamos sobre fé, profecias, orações e os grandes sinais que marcam os tempos que vivemos. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Juntos, vamos entender melhor o que Deus está falando à sua Igreja nesses dias. Nos últimos tempos, algo tem chamado a atenção de fiéis e estudiosos ao redor do mundo, uma série de acontecimentos misteriosos e sinais celestes que parecem coincidir com a ascensão de Leão XIV ao papado. Fenômenos como cruzes luminosas no céu, estátuas que choram e até relatos de visões particulares têm surgido em diferentes países, e muitos veem nesses eventos uma confirmação de que estamos diante de um novo ciclo na história da Igreja. O caso mais comentado ocorreu em uma pequena paróquia na Europa, pouco tempo depois da eleição de Leão XIV. Fiéis que participavam de uma missa noturna relataram ter visto uma luz intensa descer sobre o altar durante a consagração, acompanhada de um forte perfume de rosas. Não houve registros eletrônicos ou vídeos, mas os relatos coincidem de forma impressionante. O pároco, inicialmente cético,
acabou admitindo que nunca havia presenciado algo tão intenso em sua vida sacerdotal. Ele afirmou: naquele momento, tive a impressão clara de que estávamos sendo visitados por algo divino. Esses sinais, para muitos, são lembretes de que Deus continua falando ao seu povo, e de que o novo Papa está sendo escolhido não apenas por eleição humana, mas também por um chamado espiritual. Ao mesmo tempo, Leão XIV tem mostrado uma abertura surpreendente à ação do sobrenatural. Em um de seus discursos recentes, ele declarou que os dons do Espírito não cessaram, e os sinais dos tempos devem ser discernidos com os olhos da fé, mas também com prudência e oração. Essa declaração fez com que muitos se lembrassem das palavras de São Paulo: não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o que é bom. Outro aspecto que tem chamado a atenção é o crescente movimento de oração global inspirado pela figura de Leão XIV. Iniciativas como terços diários, jejuns e vigílias têm surgido espontaneamente em diversos países, com fiéis pedindo discernimento e proteção para o Papa e a Igreja. Muitas dessas orações são centradas em São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora, refletindo o desejo de um combate espiritual firme contra as forças da confusão e do engano. Mas o que isso tudo significa? Será que estamos realmente vivendo os dias anunciados por tantas profecias? Ou será que tudo isso é apenas coincidência e exagero? A verdade é que ninguém pode afirmar com certeza. Mas uma coisa é clara: os tempos mudaram. E a chegada de Leão XIV parece ter marcado uma divisão. Para muitos, ele é o Papa que pode restaurar a fé, a reverência e o fervor espiritual. Para outros, é uma figura polêmica, que pode provocar rupturas internas. E talvez isso seja justamente o que as Escrituras nos avisaram, que nos últimos dias, o bem e o mal cresceriam juntos até a colheita final. Jesus disse: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Ainda é cedo para avaliar com clareza os frutos do pontificado de Leão XIV. Mas o que já se pode ver é que ele desperta reações, provoca reflexão e chama os fiéis a uma escolha: seguir com mais profundidade a fé ou continuar vivendo uma religião superficial e adaptada aos costumes do mundo. Neste momento, queremos te convidar a refletir: você já rezou pelo novo Papa hoje? Já pediu a Deus que lhe conceda sabedoria, discernimento e coragem para conduzir a Igreja com fidelidade? A oração dos fiéis é poderosa. Não subestime o poder de uma Ave Maria bem rezada, de um terço completo oferecido com o coração. Não importa se você tem muito tempo ou apenas alguns minutos, Deus ouve o clamor dos humildes. E a Igreja precisa de homens e mulheres que rezem por seus pastores, especialmente em tempos tão confusos como os nossos. Antes de encerrar este vídeo, queremos te lembrar da importância de se manter firme na fé. Não se deixe levar pelo medo, pelas notícias alarmistas ou pelas polêmicas vazias. Confie em Deus. Ele nunca abandona a sua Igreja, mesmo quando tudo parece estar em ruínas. E talvez, justamente nos momentos mais difíceis, seja quando ele levanta líderes fortes, como o novo Papa, para reacender a esperança e reerguer o que foi quebrado. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, te fez refletir ou despertou seu interesse por essas questões profundas da fé, não deixe de comentar aqui embaixo. Queremos muito saber sua opinião sobre Leão XIV, os sinais que estão acontecendo e o futuro da Igreja. Sua participação enriquece o canal e a comunidade. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Aqui trazemos sempre conteúdos informativos, espirituais e proféticos que podem te ajudar a entender melhor o que está acontecendo na Igreja e no mundo. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essas palavras. Que Deus te abençoe poderosamente, e que o Espírito Santo guie a todos nós nos caminhos da verdade.